Vamos agora ao nosso próximo painel, que vai tratar sobre a nova era da sustentabilidade, inovação para um futuro verde. E para dar início, eu convido ao palco João Valente, diretor de ativos digitais na Ambify. Mércia Monteiro, diretora operacional na Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos, CADA. Natália Braulio, especialista em finanças sustentáveis da Finasbac. E para moderar esse painel, convido a Cran Isper Júnior, presidente na Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos, CADA. Bom painel para vocês. Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse nosso painel, a nova era da sustentabilidade. Eu acho que todos que estão aqui são entusiastas, inclusive até evangelistas do que é o mercado on-chain e o que são as finanças on-chain e todas as benesses que as redes de blockchain e sidechains podem trazer para melhorar a tecnologia de validação de créditos de carbono, melhorar a tecnologia de rastreamento de créditos agrícolas, como o outro rapaz falou isso, nós podemos rastrear créditos agrícolas, nós podemos fazer tantas novas empreitadas com blockchain e com sidechain. Nós temos expectativa que até 2037 sejam feitos 27 trilhões de dólares em mercadorias tokenizadas de real-life assets. Então, nós trouxemos esses 3 especialistas aqui, que são meus amigos pessoais também, para conversar sobre isso. Eu gostaria de que cada um se apresentasse e falasse de onde que veio e sobre qual é a expectativa de vocês na empreitada dos senhores. Pode começar com você, João. Muito bem. Ó, tá funcionando de primeira, hein? Que beleza. Muito obrigado por terem vindo aí para assistir a gente, falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Eu sou o João Valente, estou como diretor de ativos digitais no Grupo Ambipar, uma multinacional presente, uma multinacional brasileira, né, com ações negociadas aqui na B3 e na NYSE, 2 vertentes, né, mais de 40 países de presença, quase 500 bases no mundo inteiro, atendendo 2 grandes vertentes, que é emergências ambientais e gestão, valorização de resíduos, ESG e a linha de descarbonização, que é a qual eu faço parte. Eu vou parar por aqui, que é para não estender, senão eu ocupo o tempo todo. Eu sempre muito com isso. Tudo bem, muito obrigada pela participação e pelo espaço da B-Cripto. Eu sou Mércia Monteiro, estou como diretora operacional da CADA. A CADA é uma empresa pública que foi constituída pelo governo recentemente do Estado do Amazonas para mobilizar os ativos ambientais e todos os ativos mesmos do Estado que são prioritários, projetos prioritários do governo. Não somos assim, a gente tem parceria com a Ambipar, né, com a Ambify, com outras instituições, e a nossa empresa pública ela foi criada justamente com esse know-how um pouco diferente dos demais, que é essa aproximação do privado com as instituições governamentais, que o caso seria o governo do Estado do Amazonas. Para mim, está sendo um desafio enorme estar aqui tendo um painel sobre sustentabilidade. Eu amo o tema, sou especialista em direito ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, e eu me sinto confortável em dizer que a gente não tem outro viés a não ser ir no caminho da sustentabilidade. E, falando institucionalmente, é muito difícil para a gente, lado institucional, governo mesmo em si, conseguir fazer uma interface do setor privado com os governos e a parte institucional, que a gente sabe que a gente tem uma certa resistência governamental para desenvolver essa aproximação, e principalmente agregar a tecnologia à sustentabilidade. Bom, eu sou a Natália Braulio, eu trabalho na Finasbac como especialista em finanças sustentáveis. A Finasbac tem um acordo de cooperação técnica com o Banco Central, agora com a CVM também, e a gente trabalha muito a parte das acelerações. A gente tem um ecossistema
chamado Lyft, vocês já devem ter ouvido falar, estava lá no comecinho do Drex, quando ele ainda era chamado de Real Digital. E a gente vem acompanhando os reguladores e fazendo essa conexão de empreendedorismo, tecnologia, inovação, enfim, e agora com esse olhar apoiando e fazendo essa troca da regulação, né, com os empreendedores, com as grandes corporates, e agora olhando para esse desenvolvimento e essa transição sustentável tão urgente e tão necessária, né? Senão, também o resto todo não importa, né? Se a gente não conseguir vencer esse desafio, aí foi o boi com as cordas, como diria lá no Rio Grande do Sul. Aí eu vou me apresentar rapidamente também. Meu nome é Akram Isper Júnior, eu sou mestre e doutor em Direito Constitucional, relacionado a teorias de tecnologia aplicadas à parte do direito. Trabalho meu doutorado com blockchain, meu pós-doutorado também está com machine learning e inteligência artificial, e eu estou como presidente da CADA desde da sua inicial progressão. E eu acredito muito, muito que o futuro é verde, o futuro é on-chain, e a gente tem que pegar e, com o blockchain, acabar com as técnicas de greenwashing. Então, eu queria perguntar do João, com a expertise dele, como que nós, usando os blockchains, usando as tecnologias em rede, o DLT, Distributed Ledger Technology, como que isso pode fazer com que o mercado de carbono seja melhor regulado, seja melhor vendido e que possa chegar aos consumidores finais de forma mais atrativa? A pergunta é boa. Eu não sei se a gente tem uma resposta linear para isso, né? Mas a gente tem algumas interfaces que a gente pode atuar em conjunto, né? Atuar com blockchain como uma ferramenta agregadora de rastreabilidade já é ponto pacificado, né? Então, a gente já, da mesma forma que a gente parte, quando a gente fala sobre carbono ou o recorte da sustentabilidade para falar sobre aquecimento global e utilizar o crédito de carbono, a gente já passou da fase de redução das emissões, porque o propósito todo é reduzir emissões, né? E aí compensa ou utiliza o crédito de carbono somente para a parte que não foi compensada, né? Então, esses são pontos pacificados. Agora, eu também acredito que a sustentabilidade ela é on-chain. Então, o blockchain como uma ferramenta agregadora, seja ele qual for, contanto que ele seja distribuído, contanto que ele seja descentralizado, público. Agora, se a melhor técnica é Proof of Work, Proof of Stake, Proof of Authority, isso a gente vai discutir para sempre, né? Mas a forma de validar a informação e trazer isso ou trazer o blockchain como ferramenta agregadora de toda a cadeia de rastreabilidade é fundamental, né? Então, a gente consegue dar a credibilidade, a rastreabilidade do crédito de carbono, desde quando ele é sequestrado lá na natureza, que é o termo científico da captura do carbono, seja ele florestal, seja ele por matriz energética, biomassa ou qualquer forma que a gente tenha para gerar crédito de carbono de acordo com a metodologia. Lembra que a metodologia que nós estamos discutindo é uma metodologia acreditada e internacional sobre a fonte do sequestro de carbono, sobre a fonte da mitigação dos riscos da mudança climática, né? Diferente da poluição, só fazer um adendo, né? Que a poluição a gente resolve ela localmente. Aqui em São Paulo a gente tem um rodízio de carros, cada dia da semana não roda final de 2 placas, enfim. Então, poluição, que é o mesmo carbono, né? São carbonos. Um é monóxido, outro é dióxido, mas enfim, são carbonos. A poluição a gente resolve localmente, mas o aquecimento global a gente resolve globalmente. Então, não importa se a gente está sequestrando carbono aqui no Brasil, ou a gente está mudando a matriz energética europeia, asiática, que seja, né? A gente consegue utilizar o blockchain, a solução de rastreabilidade, de registro único e imutável, como uma fonte para evitar greenwashing, para fechar a lacuna de double expending, de gasto duplo, né? De você utilizar o mesmo crédito de carbono 2, 3, 4, 5 vezes para a mesma coisa, de dupla contagem na origem do crédito de carbono. Então, o crédito de carbono que é sequestrado uma vez
né, o serial number ou a tonelada que é sequestrada, ele realmente foi feito para aquela especificidade. Então, toda a tecnologia atrelada ao blockchain ou atrelada à solução é o que dá a garantia de que aquele crédito de carbono está sendo usado para aquele fim. Né? E aí a gente tem várias aplicações sobre isso. Né? A própria Ambify surgiu nesse contexto. Né? E dá várias aplicabilidades. Mas eu estou falando demais, Akram. Obrigado. Ô Mércio, agora eu queria que você fizesse um comparativo com a experiência da CADA, que estamos fazendo a primeira venda de crédito de carbono do Amazonas, que são aquelas 800 milhões de toneladas de crédito vintage, que fizemos sem a tokenização, por isso é um pouco e muito mais difícil, estamos demorando quase 2 anos de negociação. Eu queria que você explicasse como está essa negociação e como foi feita. Claro. A gente está aqui no viés, vamos entrar aqui na experiência da CADA em relação à comercialização dos créditos de carbono. Tem a parte da geração, né, que a gente sabe que o Estado disponibiliza, então, os créditos e a CADA, que é a empresa pública, ela vai lá e, junto com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que é o braço, a administração direta do Estado proveniente da gestão desses ativos, seria auxiliado, ou está sendo, na verdade, auxiliado pela CADA. Mas, no contexto geral, o nosso gargalo principal, acho que é bom eu falar antes do contexto da própria comercialização, é a gente não ter uma regulamentação dos nossos créditos jurisdicionais. A gente pode estar falando aqui de crédito, aí vai falar do crédito regulado, vai entrar no viés do jurisdicional, e aí a gente entra na parte institucional mesmo, o que os estados estão fazendo para regular os seus créditos jurisdicionais. E o Estado do Amazonas está sendo também pioneiro com alguns dos outros estados também que estão, como o Estado do Pará, do Acre, do Tocantins, e estão também regulando, indo pelo mesmo viés de regulamentar os seus créditos jurisdicionais. Então, a empresa ela está nesse viés de gestão, transferência para a empresa pública, né, para a gente poder monetizar esses ativos. Depois vem a parte ali do João, que vou saber o que fazer. Tokenizar, né, monetizar e aplicar em outras carteiras e outras ferramentas de blockchain ou qualquer outro instrumento tecnológico. Isso aí é um terceiro passo, como eu digo. A gente primeiro precisa cuidar da casa, né, da nossa casa, instituição, sendo privada, sendo pública, mas em relação à pública, a gente tem essa dificuldade de ter um marco regulatório que prevê a nossa gestão, comercialização e até mesmo a negociação com o próprio mercado, né, dar credibilidade aos créditos que nós temos, não só na parte do regulado, mas também na parte jurisdicional. Né, a gente precisa ter credibilidade. No painel anterior, a gente falou muito sobre credibilidade, até mesmo dos créditos, ou então qualquer outro tipo, né, de ativo que nós estávamos falando. O que a gente está fazendo em relação a instituições mesmo para poder dar credibilidade ao mercado? E esse é o nosso propósito, é a empresa pública gerar esses créditos, monetizar, aplicar, patrocinar em novos projetos que abranjam a sustentabilidade. Porque a tecnologia ela só vai ter razão se ela tiver esse viés tecnológico juntamente com a sustentabilidade. Ou seria pela parte da tokenização, em rastreabilidade de produtos amazônicos, em até mesmo você agrupar e dar valor específico a nossos produtos amazônicos, né? A gente diz que a gente não tem ali a valoração, o externo acaba dando mais valor aos nossos produtos mesmo, e aí você vê com um outro olhar o que a tecnologia, o que as ferramentas de cripto, o que o blockchain poderiam utilizar para poder agregar valor, e esse é o nosso papel. É saber monetizar, utilizar e, principalmente, saber como comercializar. Vem a fragilidade do marco regulatório, mas também vem a fragilidade do próprio privado, instituições governamentais, terem uma liberdade de tratar com as instituições que têm um know-how e uma facilidade maior para poder agregar valores, não tanto na parte digital, quanto mesmo nessa aproximação privada e instituição governamental.
a gente acaba falando muito técnico em relação ao carbono jurisdicional. Acho que não sei se é muito viés você falar do regulatório, do marco jurisdicional. Mas eu espero que tenha sido clara que a gente, de fato, precisa fortalecer a parte tecnológica, junto com a parte instituição-governo, e tirar essa estrutura mesmo de não levar confiabilidade para o nosso mercado. Natália, eu queria perguntar agora, com sua trajetória toda em fintechs, quais são as ações necessárias para trazer essa sustentabilidade para as fintechs hoje? Então, eu queria trazer um comentário do João, que falou esse recorte, né, da crise climática, e somar com o que você falou, Messia, que eu imagino que quem ficou aqui para assistir essa palestra já tenha ouvido falar da economia Dunnett, né, da Kate Raworth, que é uma economista, pesquisadora da Universidade de Oxford, e ela fala que a transição sustentável precisa de uma economia próspera, e prosperidade é diferente de crescimento desenfreado. E eu achei importante a gente voltar esse passo aqui, porque quando a gente está falando de um futuro verde, a gente não está falando só do mercado de carbono, né? A gente está falando de uma série de limites planetários que a gente não pode ultrapassar. O mais urgente, obviamente, é a temperatura do planeta, que já está caótico. Vocês sabem também, tem uma COP acontecendo agora, no Azerbaijão, que está sendo chamada de a COP do financiamento. Por quê? Porque precisa ser decidido o fluxo do dinheiro nos próximos 10 anos, com esse viés de finanças sustentáveis. E o fato trazendo aqui para a pergunta das fintechs, o que eu tenho visto é que os inovadores estão entendendo superficialmente o problema. E esse tem sido o meu papel, que é conectar essas pontas e trazer essas oportunidades e esses desafios. Eu acho que a gente tem uma série de ferramentas. A criptoeconomia, a gente não tem outra alternativa para apoiar esse fluxo do dinheiro sustentável, né? Seja pelo mercado de carbono, seja pela debênture verde, seja, enfim, por vários outros instrumentos financeiros que a tecnologia, que a economia tokenizada vai ajudar a acelerar. Mas eu entendo que quem está lá na ponta, inovando nas startups, acaba ficando preso no como, na tecnologia. E esquece de olhar o problema. Qual é o problema? Olha, o problema é que, vamos lá, se por um milagre, que não está parecendo que é isso que vai acontecer, eles fizerem uma combinação de onde vai o dinheiro, como vai ser o fluxo do dinheiro lá na COP, existem barreiras para esse dinheiro chegar onde ele tem que chegar, né? Então, na teoria, é o dinheiro vindo dos países ricos para quem está em desenvolvimento com os projetos sustentáveis. Tem que chegar lá na comunidade amazônica para operar aquela floresta que está ali, né? Para subsidiar as atividades produtivas de forma sustentável. Como que esse dinheiro chega? Como que a gente rastreia ele? Como que a gente sabe que ele não está sendo desviado do propósito inicial de quem liberou esse dinheiro? Então, tem um super desafio aqui. Outro desafio importante que a gente fala, mas muito superficialmente, é a educação financeira. A gente fala muito, né? O futuro é verde e digital, né? Quantos profissionais hoje no mercado têm conhecimento prático de como operar esse futuro verde digital? A gente está aprendendo. A verdade é que a gente está aprendendo e está tendo que correr porque o planeta está esquentando, as coisas estão acontecendo. Então, são assuntos de altíssima complexidade que eu vejo que a tecnologia ajuda muito nessa aceleração e nesse crescimento de disseminação de conhecimento, de colocar o dinheiro onde tem que colocar e de fazer as contagens certas, né? Que foi o que você falou. Aí, daqui a pouco, a gente, nossa, estamos mitigando, erramos a conta. Não foi suficiente, mudou tudo. Então, bastante coisa interessante para a gente conversar. Eu vou terminar, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando. João, nós sabemos que a mineração de tokenização ela é bem criticada por conta do consumo de energia que ela vem tomando.
Eu queria saber como que a gente pode escalar isso de uma maneira sustentável. Olha, eu acho que a dúvida, né, como já dizia alguns professores, né, o que move o mundo são as perguntas, né? Então, novamente, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso. Por isso que eu estou te provocando. É bem por aí. Mas olha só, qual que é a vantagem? Tudo bem. Se a gente for falar em energia renovável, né, está muito claro na nossa cabeça que se a gente utilizar energia solar, energia eólica, energia que realmente ela tem o renovável como origem, a gente vai ter a solução da mineração, entre aspas, da mineração verde. Tá. Mas a gente sabe que o nosso mundo não é assim. Né? O Brasil, tudo bem, 93% da nossa matriz energética é renovável. Tá bom, mas e na Europa, que é só 3%? Né? E na Ásia, que a gente não tem nem esse número ainda? Né? Então, se a gente for olhar para o modo global, o quanto que a mineração, ou o quanto que o blockchain pode nos agregar de solução ou de vantagem competitiva para o clima, ou para... Lembra, né? Nós estamos fazendo um recorte dos assuntos ESG, dos assuntos de sustentabilidade. Então, o quanto que o blockchain pode nos agregar, enquanto o quanto do extrativismo de energia está sendo consumido. Né? A utilização de crédito de carbono à torta e à direita não é a solução. Né? Mas você começar a transformar as matrizes energéticas, automaticamente você resolve o problema da mineração. Porque o problema não é só a mineração, o problema é a energia do mundo. Na verdade, eu acredito que a energia mais limpa é a nuclear. Eu acredito que o futuro da mineração é a energia nuclear. Nós vamos ter que acabar com esse preconceito bobo de achar que é uma energia suja, que ela é a mais limpa que tem. Pois é, eu curto muito. Né? Até por todo o processo e o quanto você utiliza do resíduo da energia nuclear, né? da termoelétrica até. Né? Então, assim, então acho que essa é a discussão. Não é só resolver ou dar alternativas ou dar sugestões alternativas para a solução da mineração que consome energia, mas sim dar alternativas de matriz energética ou de solução energética para o mundo como um todo, não só recortar a mineração. Né? Senão a gente vai entrar em carro elétrico aqui também. Não vamos entrar nessa... Como o nosso painel foi cortado em 10 minutos, eu vou dar 5 minutos para cada um fazer as suas últimas considerações e se despedir, porque nós só temos agora 13 minutos, inclusive até um pouco menos. Se vocês puderem fazer as considerações um pouco menores, seria para ajudar o evento a ficar no horário. Está falando que é para falar logo, só para não ficar tão cansado. Mas, assim, acho que hoje a gente está aqui, veio para discutir, mas para realmente dar alguns insights para a gente da nossa realidade, do que a gente tem, né, a contribuir. Eu sei que tem pessoas que são do setor privado, outros dos setores públicos, mas eu queria trazer para vocês essa inquietude mesmo do que a gente está fazendo em relação às nossas melhorias, o que a gente está programando, na verdade, na instituição que a gente trabalha, na forma de contribuir, tanto, não só, digo, pela região amazônica, pelo bioma Amazônia, mas também para a sustentabilidade. A gente tem um viés muito grande em relação a que tipos de projetos na região amazônica a gente poderia levar. A tecnologia poderia chegar de que forma se eu tenho um cenário analógico ou até mesmo um cenário que não existe conectividade. A gente tem essa dificuldade enorme de poder encontrar projetos que sejam viáveis e que tragam a conectividade com regiões que não são conectadas. Né? E aí a gente está trazendo o quê? De como a tecnologia, de como as ferramentas de blockchain, como as ferramentas digitais podem agregar as melhorias, mas também pensar que não existe tecnologia sem o viés da sustentabilidade. Não existe tecnologia sem a melhoria e sem as reduções das mudanças climáticas e principalmente do bioma Amazônia. Né, que a gente cuidasse, eu vou realmente puxar para a região amazônica, porque eu acho que a gente está no tema da sustentabilidade e o cenário é esse. Eu quero agradecer
Muito obrigada e espero ter contribuído pelo menos um pouco para cada um. Vou eu, então? Eu tenho uma grande dificuldade com esse encerramento, porque, para mim, o que a gente está falando aqui é o que tem de mais importante no momento. Lógico, é o que eu vivo. E eu sinto que essa importância ainda não foi percebida, em geral, né? É um momento da transição, é um momento... meu filho mora em Porto Alegre, então, viveu a enchente, entendeu? E, honestamente, parece que já foi esquecido. Hoje a gente tem na FENASBAC um programa chamado Next, Aceleração Next, e nós temos um mantenedor que é o Sicredi, que a gente está operando a aceleração específica Impact, porque a gente está buscando soluções para o agro de como mitigar os prejuízos da enchente. Porque eu nunca vou me esquecer, numa das reuniões, um profissional do Sicredi disse que o cliente ligou e disse assim: eu dormi rico e acordei pobre. E é isso que vai acontecer cada vez mais. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de direcionar a fala final, porque eu tenho vontade de falar muita coisa, mas eu acho que o que eu posso contribuir agora é dizer: os reguladores do mundo, os reguladores financeiros do mundo, estão olhando para soluções verdes. Existe uma competição chamada G20 Tech Sprint, não sei se é esse o nome certo, mas, enfim, Tech Sprint, chamado Technology for the Planet, que está sendo liderado pelo Banco Central, porque esse ano, né, o Brasil está na cadeira da presidência do G20. E semana que vem, em Brasília, a gente vai conhecer os vencedores. São projetos do mundo todo e grande parte deles trazem a tokenização, trazem tecnologias como blockchain, IoT, etc., mas com o fim de ajudar na transição sustentável. Então, a gente está falando de tokenização verde, a gente está falando de, por exemplo, tem um projeto muito interessante que é uma tokenização de crédito de carbono, mas já embutido um rating ESG, uma tokenização de debênture verde, embutido esse rating. Mas, assim, do mundo todo, nós recebemos 110 projetos. Do mundo todo. Foi um recorde, tá? A competição foi o recorde, o Brasil teve a maior quantidade, ótimo, todos felizes. Mas eu fico pensando, gente, se é o grande problema que a gente tem que resolver, tem que ter mais de 110 projetos olhando para isso. Então, essa é muito meu apelo final, e a gente vê, acaba esvaziando a palestra, fala de sustentabilidade, as pessoas saem correndo, é difícil, mas... vocês que ficaram, continuem firmes na missão. Vamos juntos disseminar, porque a gente tem... os governos estão olhando para isso, os reguladores estão olhando para isso, alguns empreendedores já estão olhando para isso. A gente precisa reunir esforços cada vez mais sérios e competentes a respeito disso. Se quiser abraçar a árvore, também pode, tá? Eu sou super a favor. Mas vamos levar mais para a parte, né, técnica, sistêmica, que acho que a gente tem a ganhar. Quero agradecer, mais uma vez, todos vocês por estarem aqui, compartilhando conhecimento com todo mundo. Agradecer a todos que ficaram aqui nesse painel de sustentabilidade, que foi meio que esvaziado mesmo, quando falaram sustentabilidade, o pessoal saiu correndo. Mas a verdade é o seguinte: eu acho que o futuro vai ser feito por DAOs, crowdfundings de reflorestamento, Decentralized Autonomous Organizations, fazendo com que isso vá para frente sem ter um mecanismo central de centralidade. Eu ainda continuo achando que nós estamos ainda na era de ouro da cripto. Nós estamos ainda... alguém sabe o que vai acontecer em 2034? Em 2034, 99% de todos os bitcoins terão sido minerados. Então, esses bitcoins que vocês hoje estão vendo valer 91, 92 mil dólares, ele vai chegar muito mais. Eu não vou fazer uma métrica aqui porque eu não sou doido de fazer nem mandinar. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: a corrida do ouro é agora, a corrida de tokenização é agora. Quanto mais rápido forem criados os mecanismos certos de tokenização, os mecanismos certos de verificação de duplicidade, não precisando ser um mecanismo com mecanismos da Verra, por exemplo, nós podemos ter um mecanismo próprio nosso, brasileiro, ou até o sistema que a Marina está tentando fazer aí. Se sair, pode ser que
que dê certo. Então, a verdade é, eu acredito muito, eu comecei a estudar a tecnologia DLT em 1999, ela foi inventada em 98, eu era uma criança, eu tinha 17 anos, e quando o Bitcoin foi inventado na era de 2000, 2008, 2007, eu entrei de cabeça nisso, que eu achava que todo mundo ia ficar rico, e eu estou holding desde 2012, 2011, eu comprei Bitcoin a 30 centavos, entendeu? Então, eu continuo falando, hoje é a corrida do ouro, ainda está barato. Se houver a guerra, que eu acho que irá haver, e for atacada alguma usina de petróleo, aí o Bitcoin vai cair e eu acho que todos têm que comprar, que é o futuro. E eu queria deixar o Portinho falar mais um pouco, senão eu vou começar a falar um monte de besteira, devanear, já estou falando de futuro de Bitcoin, caramba. Não. Eu ia só complementar que eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. Né? Como é que eu... Né? Mas, assim, eu tendo... Como a gente está falando de cripto desde o início, né? Desde o início, quando surgiu o blockchain, como a gente está falando de sustentabilidade desde o início, quando começou a ser moda, eu vejo o copo um pouquinho mais cheio, né? Porque, apesar de a gente ter poucas pessoas, já foi menos. Então, nas palestras... Então, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, já foi menos pessoas. Né? E a tendência... E a gente estava falando, naquele momento, a gente falava sobre sustentabilidade, o que é a sustentabilidade. Hoje, o que é o ESG? Hoje a gente já quase não fala mais nos pilares ESG, a gente já vai direto para o problema ou para o assunto. Então, eu acredito que essa tendência de popularidade do assunto, essa tendência de domínio, ela parte do aculturamento. A partir do momento que a gente tem a cultura de ir atrás, a partir do momento que a gente participa de painéis, a partir do momento que a gente participa desses assuntos, e isso está na pauta do C-Level, porque virou EBITDA, né? Ele começa a ter importância corporativa e aí vai distribuindo isso em cadeia. Da mesma forma dos criptoativos, né? Lá do Bitcoin, a gente estava falando de Bitcoin lá em 2012, né? Eu também queria ter, eu queria também ser hold lá. Se eu fosse hold de 2012, eu estaria na tela e no fundo seria o Caribe, saca? Então veja que assim, essa evolução do assunto, ela tende a ter mais participação por conta das empresas, das grandes companhias, ou das médias companhias, das pequenas companhias, que vão participando cada vez mais. Obrigado demais, Ecrã, pela oportunidade. É exatamente o que o João falou. Nós participamos já do mesmo painel, já faz 3 anos. E bem-vinda, Natália. Eu acho que ano que vem a senhora vai participar também. Mas no começo a gente só estava raising awareness, né? Trazendo consciência, conscientizando as pessoas, mostrando para as pessoas o que é ESG, o que é greenwashing, o que as pessoas estão fazendo de greenwashing lá no Amazonas, fingindo ser práticas de sustentabilidade. E hoje nós estamos avançando, ainda bem, que hoje estamos avançando para os passos e para os próximos passos, para uma hora nós conseguirmos de verdade ser uma economia sustentável, verde e pujante, que é isso que o Amazonas e o Brasil todos e o governo do estado do Amazonas tenta fazer, através do governador Wilson Lima, e nós somos, que eu sou empregado dele. Entendeu? Muito obrigado, grande abraço a todos, e eu espero que vocês tenham um ótimo evento. Só um minuto. Alguém teria alguma pergunta para os painelistas? Por favor, se tiver, eu levo o microfone até você. Que seja fácil, porque se for difícil, eu vou falar que eu estou em período de silêncio. Temos? Bom dia. Primeiramente, obrigada pela participação aí de vocês. E a última fala da Natália me gerou esse insight para poder fazer essa pergunta, porque eu comecei a desenhar um projeto, né, e o meu intuito é
Só para dar o contexto, eu sou engenheira e sou especialista em inovação. Então, hoje eu trabalho com inovação na Deloitte. Mas, enfim, voltando à pergunta, né, a fala da Natália eu achei interessante para resgatar e perguntar sobre sua expectativa de iniciativas inovadoras dentro do agro, porque hoje a gente tem uma barreira cultural muito grande aqui no Brasil, apesar da gente estar muito melhor que muitos países, né, pela minha experiência recente agora, né, eu observei que a gente está muito à frente, porém, a gente ainda tem uma barreira cultural que a gente está nesse desafio, e esses eventos climáticos tenham ajudado a fomentar essa discussão. Então, por exemplo, ano passado, São Paulo, nessa época do ano, estava 40 graus, 43 graus. E esse ano a gente já encontrou um frio em São Paulo, em pleno novembro. Então, a gente está vivendo isso na prática. Então, eu queria saber de você, assim, qual a expectativa da gente conseguir quebrar essas barreiras, em especial no agro. Então, considerando também que a gente vai ter uma COP no Brasil, então o agro vai ser um alvo, o agro vai estar ali. A gente sabe, apesar de o agro ser incrível para a nossa economia, importante para a nossa sobrevivência, né, como que a gente consegue conectar essas iniciativas inovadoras no agro? Obrigada. Como é que é o seu nome? Patrícia. Patrícia. Bom, Patrícia, primeiro, uma mulher engenheira, já virei fã, adoro. Patrícia, o que eu tenho visto? Tem muita tecnologia no agro, mas com ainda uma baixa consciência desse impacto ambiental. Não é... Meu Deus, eu estou no palco falando do agro. Tá. O fato é o seguinte... Quando a gente começa a viver na prática essa mudança e esses prejuízos, eu acho que essa consciência de impacto, de o que precisa ser feito, ela vai ser acelerada. Porque não tem alternativa, entende? Existem as questões climáticas que afetam o agro desde sempre, né? Não é uma coisa que a gente consiga controlar as variáveis climáticas, né, muito. Mas, a partir do momento que a gente começa a ter eventos que não têm histórico, que saem completamente do que está desenhado para mitigação de risco, eu acho que a gente vai começar a ter uma necessidade maior de tecnologias para isso. Hoje, o que eu estou vendo muito é a gente precisa monitorar. Então, você tem o monitoramento da terra, né, do solo, monitoramento meteorológico, mas ainda tentando conectar esses pontos. E, para mim, a gente está na fase do olhar no olho e falar honestamente o que a gente tem que fazer. Poucas instituições conseguem fazer isso, né? E aí, quando eu falo instituições, são pessoas que são quem fazem a instituição. Mas que tem muita tecnologia no agro bacana, tem. A gente só precisa, de repente, direcionar para onde vai nos ajudar nesse processo de transição sustentável. E a gente sabe que aí a gente entra em questões de o alimento do mundo, né? Como que a gente alimenta o mundo. Tem uma série de coisas envolvidas aqui. E por isso que eu gosto da expressão transição sustentável. Eu gosto de pensar em período de transição. A gente não vai dormir não sustentável e acordar sustentável. Isso não existe. Então, eu acredito muito nisso. Olha bastante para isso, que acho que tem bastante mercado aí para você.